Pessoal, muita gente, mas muita gente mesmo me pergunta, né, qual seria a melhor recomendação de notebook para quem quer gastar mais ou menos na faixa dos seus R$ 3.000, porque aqui no canal a gente fala muito sobre notebooks gamers e notebooks parrudos, né, notebooks que custam 4, 6, 8, às vezes até mais de R$ 10.000, que são notebooks focados para quem é mais entusiasta, alguém que realmente quer mais poder, né, quer um notebook gamer de fato, mas muita gente está procurando aí um modelo mais básico para estudar, para trabalhar home office de repente, ou até quer jogar um jogo ou outro, mas um jogo mais leve, né? Um jogo competitivo, porque muitas vezes ou você não tem essa grana toda, deixa R$ 5.000 no notebook, ou você não quer deixar essa grana toda em um notebook também, um modelo mais básico de repente te atenderia. E aí nessa faixa dos R$ 3.000, a gente costuma recomendar dois modelos em específico, tá? Um deles é o IdeaPad 3 da Lenovo, que é um modelo que fica sempre abaixo dos seus R$ 2.300, tá? Normalmente ele tá em promoções bem agressivas. A gente já chegou a mostrar aqui no canal em uma live, mas a outra recomendação é justamente esse notebook que a gente vai fazer um unboxing hoje, que é o Acer Aspire 5. É um notebook que a gente sempre recomendou, é a melhor opção para você comprar de até R$ 3.000, porque ele tem alguns diferenciais em cima dos seus concorrentes, né? Um dos diferenciais é que a construção dele parece melhor, tem uma tampa de metal. Outro diferencial é que ele já tem uma tela IPS, diferente do IdeaPad 3 que tem uma tela TN. Vou pedir para a edição colocar um exemplo de como é que era a tela TN, não era tão boa. Esse cara já tem uma tela IPS. E outra coisa, essa versão que eu comprei, então essa versão do Aspire 5, ele vem com Ryzen 7 5700U, que não só é muito forte, é um processador bem legal para você fazer tarefas de produtividade, começar uma edição de vídeo, começar, né, arquitetura, esse tipo de coisa, mas por se tratar de um processador Ryzen, ele tem uma placa de vídeo integrada muito boa também, que é a Vega 8, né? Então esse notebook, por mais que ele não seja gamer, provavelmente ele roda muitos jogos por ser um Ryzen 7, né, de quinta geração. Mas enfim, tô me enrolando demais, vamos lá, vamos fazer o unboxing aqui do Acer Aspire 5 finalmente, porque a gente sempre recomenda esse cara pra galera que pergunta pra gente recomendações, né, de notebook de até R$ 3.000, mas a gente nunca tinha pegado ele aqui em mãos, mostrado no canal, então essa vai ser a primeira vez. O notebook tá lacradinho, vamos fazer um unboxing então, mas antes, claro, né, não se esquece, deixa o seu gostei, porque isso apoia demais meu trabalho por aqui. E outra coisa, eu paguei nesse notebook R$ 2.800 em uma promoção que o TC postou no nosso grupo de promoções, então caso você esteja procurando um notebook para comprar, por exemplo, Aspire 5, recomendo muito que você entre nos nossos grupos de promoções, porque a gente posta as promoções de notebooks que a gente mapeia, inclusive o TC postou esse cara lá e foi por isso que eu comprei. Os links estão aqui na descrição e agora sim, vamos fazer um unboxing desse notebook aqui, que tô ansioso para ver e testar ele também. E bom, pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui com a caixa do Acer Aspire 5, tá? É uma caixa mais simples, é um notebook mais de entrada também. Ele tem aqui em cima já o selo, ele tá lacradinho, tá? Comprei ele, chegou esses dias, então vamos lá. Vamos retirar aqui o selo pra gente já poder conhecer o notebook. Então, beleza, selo retirado e vamos lá. Fazer aqui o unboxing. A embalagem deve ser mais simples, mas tá aqui, ó. Esse aqui, então, é o Aspire 5 por dentro, tá? A experiência de unboxing. O notebook já está aqui, vamos começar por ele. Aqui deve estar a fonte, né? Mas olha, ele vem muito bem embalado aqui com suas espumas protetoras. Vamos tirar elas daqui. Jogar no chão mesmo, que já já eu recolho. E ele é fino, tá? Ele é bem fino, cara. Vamos fazer o seguinte, deixa eu deixar ele de lado, já já a gente mostra ele. Vamos só tirar a caixa aqui do meio. Ele veio com alguns acessórios que a gente já já vê o que é. Veio com manual, algumas com papeladas, né? E aqui a fonte, caramba, a fonte minúscula dele. Deixa eu só me livrar da caixa que tá atrapalhando um pouco. E bom, vamos lá. Esse aqui então é o Acer Aspire 5. E cara, eu tô um pouco impressionado já com a finura que ele é. E olha ele aqui. Bonito, hein? Olha só a tampa dele completamente de metal. É metal mesmo? É metal. Aqui é uma tampa de metal geladinha, é uma tampa prata, né? Eu peguei nessa cor prata, nem sei se o Aspire 5 tem algum outro tipo de acabamento, mas é um design aqui bem minimalista, bem bonito. Gostei muito do Acer, aqui, esse logo, né, da Acer, meio que não é chanfrado, é um metal meio usinado, né? Gostei bastante, cara, deu um charme legal aqui nessa tampa. É uma tampa lisa, com as bordas arredondadas, ele tem uns detalhes aqui na tampa que eu não sei pra que servem, né? Mas tem aqui dois detalhezinhos. Gostei, cara, o design dele é muito bom, mas o que eu tô impressionado mesmo é com isso aqui. É um notebook bem fino. Ele deve ter menos de 1,5 cm de espessura. Ele parece ser de metal no resto, mas não é, tá? A única parte que é de metal é realmente em cima, mas aqui embaixo parece ser metal também. É um plástico que imita metal, né? A pintura aqui meio metalizada. As laterais também parecem ser de metal, mas também não são. Cara, gostei, hein? Pra quem quer um notebook mais produtividade, sinceramente, a minha namorada tem um IdeaPad 3 e ela vai ficar chateada de falar isso, mas o design desse notebook dá um pau, eu acho.
no design do IdeaPad 3. Eu acho o IdeaPad 3 muito bonito, mas esse cara realmente é mais bonito na minha opinião. Todo metalizado aqui, gostei demais. E eu tô até agora impressionado com a sua finura. Ele não é tão leve, tá? Já já a gente vai medir o seu peso, mas tá aí. Esse aqui é o Aspire 5 então. Vamos tentar abrir ele? Será que ele é daqueles notebooks que a gente consegue abrir com uma mão só? Vamos ver. Pega aqui. Tô com dificuldade de encontrar qual que é a tampa aqui no meio. Vamos fazer o teste. Ele não é um notebook que abre com uma mão só. Também é esperar um pouco demais, né? Você vai ter que usar duas mãos para abrir, mas tudo bem. Temos aqui o protetor do teclado. Vamos tirar já. E essa aqui é a parte interna, então, do Acer Aspire 5. Vou mostrar uma coisa de cada vez, começando aqui com o Palm Rest. Olha que legal! É um notebook que já vira 180, hein? Isso aqui é legal, não tava esperando isso aqui, ó. Então você consegue usar ele até 180. Será que vira mais? Não, esse aqui é o máximo, quase que eu quebrei. Então, esse aqui é o máximo que você vai conseguir inclinar a dobradiça dele. Inclusive, a dobradiça dele é bem legal, hein? Olha aqui de perto. Ó, vocês estão vendo, né? Aqui tem uma escrita Aspire e essa é a dobradiça inteiriça dele. Então ele tem uma dobradiça inteiriça, não são duas partes separadas, né? Falando aqui do Palm Rest, nós temos tudo, é tudo plástico, tá? Tirando a tampa de reto, é tudo plástico, apesar de parecer muito ser de metal. Então assim, no ambiente de repente corporativo, até passa despercebido parecendo aqui que é metal. Bem legal. Temos aqui o teclado já ABNT, então temos aqui o C cedilha, né? Temos todas as teclas, inclusive essas teclas tão meio diferentes do que eu tô acostumado, né? São teclas mais minimalistas e parecem um pouco espaçadas também, uma tecla com a outra. Gostei. Tem aqui o numpad, mas é um numpad resumido, né? Nessa parte de numpad, o Enter fica aqui embaixo, ao invés de ficar aqui do lado, e não tem os sinais. Aliás, os sinais estão aqui em cima, né? Botão de Power junto com o teclado, infelizmente. Eu gostaria que o botão Power fosse separado do teclado, mas não, ele é integrado, né? E esse teclado, infelizmente, também não é retroiluminado, tá? Então, já fica um pequeno balde de água fria. Infelizmente, o teclado aqui não tem iluminação traseira, mas os concorrentes também não tem. Temos aqui o touchpad. Bom, tá? O touchpad aqui não é ruim, não. Tava esperando menos também. Não é um touchpad muito macio, também não é um touchpad muito sensível, né? Você tem que fazer um pouco de força, mas ele não afunda tanto. De novo, em comparação com o Nave Lunar, que nós já testamos aqui, esse touchpad é melhor do que o touchpad que vem no Nave Lunar, que custa R$5.000, 4.000 e poucos reais. Já sobre o teclado, padrão notebook, né? Sensação de digitação aqui é parecida com os outros notebooks também. É um teclado gostosinho, bem firme, legal, tá aprovado. É o básico, né? Aqui não tem nada muito o que falar. E aqui estão as etiquetas do destaque desse notebook, né? Ele tem o Ryzen 7 5700U, a Radeon Graphics, que nada mais é do que a Vega 8, e aqui um adesivo mostrando algumas especificações do Aspire 5. Gostei, não tá cheio de adesivo, às vezes alguns notebooks vêm cheio de adesivo nessa parte, não veio nesse caso. E aqui nós temos a parte da tela, tá? Que é um dos destaques desse notebook, porque essa tela ela é IPS ao invés de uma tela TN, já já a gente liga ela. E as bordas vocês estão vendo que não são finas, né? De novo, a gente está mostrando de notebook de entrada, você não vai ter luxo aqui, então as bordas em cima são até um pouco grossas, né? Aqui em cima, e as laterais também não são muito finas, não. Não chega a incomodar, não é uma tela que passa um aspecto de muito antigo, não, mas também não dá para falar que é uma tela fina, tá? Outra coisa legal, a tela dele já é Full HD, a gente vê alguns notebooks nessa faixa de preço que ainda tem tela HD, aqui já é Full HD, pode ficar tranquilo quanto a isso. E a moldura é um plástico mais simples, em comparação com o plástico utilizado no resto, né? O resto do acabamento, o plástico é um pouco melhor. Infelizmente não tem também aqui na webcam, você não tem travinha física, né? O IdeaPad 3 tinha esse diferencial. Gostei bastante aqui. Por enquanto, ponto alto para mim na construção é a tampa de metal e o fato dele ser bem fininho, cara. Isso aqui realmente é bem fino. Vamos dar uma olhada aqui nas construções. Ó, ele tem o que aqui? Isso aqui acho que é a entrada de energia, né? Ó, um cabinho é pequeno, mas pelo que eu tô vendo ali, é aqui que você vai carregar o Aspire 5 nessa bolinha. Tem RJ45 para você ligar ele via cabo. Se não me engano, o IdeaPad 3 não tem RJ45. HDMI, aí você não deixa claro se é 2.1, 2.0, mas é uma HDMI para você ligar um monitor externo, tá? Inclusive pode ser um monitor de 144 Hz numa boa. Duas portas USB 3.2, sendo que uma delas é para carregamento mesmo quando o notebook estiver desligado. E tem uma porta USB-C, um diferencial também. Tá? O IdeaPad 3 não tem USB-C, apesar de que a USB-C do Aspire não passa vídeo, tá? Aqui você não é uma USB-C com DisplayPort, é uma USB-C apenas para dados, para você conectar um dock, conectar um HD externo, um SSD externo, né? É apenas para dados, não passa vídeo, infelizmente. Não temos nada atrás, ele é liso, né? Na outra lateral, nós temos o jack
para headset, é o jack P2 combo, tanto para fone quanto microfone no mesmo plug. Temos mais uma USB, mas aqui é 2.0, USB mais fraca, tá? Realmente vai conectar o receptor de mouse aqui, coisa mais básica. E temos a trava Kensington, então isso aqui é mais interessante para lojistas, fechou? Então esse aqui é o notebook, gostei bastante. Já dei uma manuseada nele, né? Minha mão tá um pouco, acaba suando um pouco para gravar o vídeo aqui, que é muito quente. E vocês estão vendo que não marca tanto o dedo não, né? Eu tô vendo algumas marcas aqui, ó, mas são poucas marcas, você não vai ter muitas marcas de dedo, até porque é um notebook mais claro. Normalmente a gente vê marcas de dedo em notebooks mais escuros. Pô, eu vou te falar que aqui nesse setupzinho desse mousepad de filtro, ele combina demais, né? É um notebook bem bonito mesmo, gostei desse aspecto mais cromado. Vamos ver o que veio também? Ele veio aqui com cabo de força, tá? É o cabo de força padrão 3 pinos redondos, tá? Como a gente vê em alguns outros notebooks com fontes mais fracas, vamos falar assim, né? E a fonte dele parece ser bem fraquinha também, ó. É uma fonte, mano, minúscula, né? Essa fonte aqui, pra quem tá acostumado com fonte notebook, é nada. E é uma fonte de... se eu te falar que aqui ele não fala qual que é a capacidade dessa fonte, putz, eu acho que eu vou ter que procurar na internet, que aqui ele não fala qual que é a capacidade dessa fonte. A entradinha dele é minúscula também, ó. Mas ele não fala aqui qual que é a capacidade. Pera aí, deixa eu dar uma pesquisada. Eu dei uma olhada na internet e essa fonte aqui, essa fonte minúscula, é de apenas 45 watts de potência. Isso não é ponto negativo, deve ser o suficiente para alimentar esse notebook e tudo mais. Só que o ponto é o seguinte, né? 45 watts, provavelmente se esse notebook tivesse o recurso, né? Ele poderia ser carregado via USB-C. Se essa USB-C fosse compatível com Power Delivery, né? Mas não é, então acho que não dá para carregar esse notebook pelo USB-C. A gente pode até testar depois, vai ser só via fonte. Mas tá aí, a fonte dele é bem pequenininha, bem compacta. É bom que ocupa menos espaço na tua mochila, né? Isso aqui é basicamente nada para nós que estamos acostumados com notebooks gamers. Vieram mais coisas aqui também, veio esse kit para HD, que também vem alguns Acer Nitro, ó. Que nada mais é do que a bacia aqui, o compartimento, né, para você colocar um HD ou SSD SATA, então algum disco, né, de 2.5 polegadas, e ele vem também com um cabinho para você encaixar esse SSD na sua placa-mãe. É bem fácil de fazer, a gente pode até mostrar nesse vídeo, já eu desmonto esse Acer pra gente conhecer a parte interna dele, mas dá para usar HD ou SSD e ele já vem com a baia junto, tá? E aqui os parafusos, né, que você vai utilizar para fazer essa instalação. É bem simples, tá? Caso você seja mais leigo, acompanhe o vídeo aí que eu já mostro como é que faz. E por último, vem aqui os termos de garantia, manuais, né? Papelada aqui do notebook, caso você queira dar uma olhada também. Não veio adesivo, infelizmente. Fechou? É só mais termos de garantia mesmo que eu vou deixar guardado. Voltando aqui pro notebook, né? Esse unboxing tá meio confuso, que eu tô fazendo as coisas na ordem meio aleatória, mas eu também tenho aqui para fazer um comparativo, né? A gente pode ver quanto que esse notebook pesa. Porque assim, eu achei ele bem fino, mas eu não sei se ele é leve, né? Então, vamos lá, vamos fazer esse teste, ó, 0 gramas, botando o notebook em cima. Esse notebook pesa 1,7 kg, basicamente. Então, não é tão pesado também, não chega aos seus 2 kg, mas também não é extremamente leve, tá? 1,7 kg é tranquilo para você levar na mochila assim, acho que não vai te incomodar tanto, mas não é, digamos que peso dele não é exatamente um ponto positivo, até porque ele não tem o mesmo hardware de um notebook gamer. E tem notebook gamer que tá na faixa dos seus 2 kg, esse cara tá uns 300, 400 gramas a menos. E falando de espessura, eu peguei aqui, ó, o Avel A52 Civic, que custa mais ou menos 4.000 em promoções, né? E F... Aqui, ó, botando os dois lado a lado, dá pra ver que o Aspire, ele é bem mais fino, né? Eu acho que vocês conseguem reparar que o Aspire aqui, ele realmente, para portabilidade, ele vai ser interessante. Então, para você que quer notebook mais, para estudar, para levar para lá para cá, fazer home office, eu acho que o Aspire faz mais sentido do que o notebook gamer, claro, a não ser que você queira as especificações de um gamer que é bem mais forte. Eu só reparei agora que a gente não tentou ligar esse Aspire ainda, né? Vai que ele veio com defeito, alguma coisa assim, vamos dar só o primeiro boot. Se ele estiver funcionando, a gente já pode desmontar ele para ver como é que ele é internamente também, ver memória RAM, SSD e tudo mais. Ele não tá ligando, provavelmente já me falaram, acho que foi o Gabriel de Pin que me falou, que notebooks normalmente não ligam de primeira até que você ligue eles na tomada. É uma espécie de proteção para eles não ligarem acidentalmente no transporte. Então deixa eu ligar na tomada aqui para ver se ele tá funcionando. Ponto positivo, hein? A entrada de energia dele é do lado esquerdo. Tem notebook, velho, que a entrada de energia é do lado direito, mas aqui fica seu mouse, tá ligado? Então, eu gosto que as conexões principais estejam no lado esquerdo, porque você não vai usar sua mão nessa lateral. E a HDMI, a entrada de energia, RJ45, fica tudo nesse lado, então ponto legal, né? A conexão seria melhor se fosse traseira, não é traseira, mas pelo menos as conexões ficam no lado esquerdo e não no lado direito. Agora sim, vamos ver se ele tá ligando. Opa, já deu aqui o símbolo da Acer.
Verdade. Tem um ponto importante pra gente falar que é o seguinte, ele já me notificou aqui. Esse notebook, a versão mais barata e a versão que costuma aparecer em promoção é a versão que vem com o Linux instalado nele ao invés do Windows, tá? Então saiba disso, as versões que aparecem nos nossos grupos, normalmente é Linux ao invés de Windows. Dá pra você formatar, você não perde garantia ao formatar o notebook e botar o Windows, tá? Tem 2 vídeos aqui no canal mostrando como é que faz pra você formatar o notebook e instalar o Windows, mas como vocês estão vendo aí na câmera, né? Ele vem com o Linux aqui instalado, já tá dando pra ver a tela dele, ó, que não é uma tela TN, né? Deixa eu puxar um pouquinho mais pra baixo, ó. Vocês já conseguem ver que a tela não é TN, porque não fica variando o tom da cor conforme o ângulo, né? Claro que tem a variação da inclinação do IPS, mas é bem melhor que uma tela TN. Ele vem com esse Linux Guta, que obviamente eu não vou utilizar, mas a minha intenção era só ver se ele estava funcionando. Tá funcionando, então eu já vou desligar, porque eu nem vou entrar nesse Linux, eu já vou chegar formatando, botando aqui o Windows 11, tá? Que é o que eu acho que vocês vão querer utilizar também. Tem vídeos aqui no canal mostrando como é que faz para vocês formatarem e fazerem a mesma coisa que eu vou fazer já já. Só que antes da gente formatar esse notebook aqui, eu costumo fazer aqui no canal a desmontagem do Note também, então eu costumo tirar os parafusos aqui de trás, desmontar ele para conhecer como é que é a parte interna, ver quais são as possibilidades de upgrades que você pode fazer nesse notebook, se dá para colocar mais memória RAM, se dá para colocar mais SSD. Então, vamos lá, deixa eu tirar os parafusos aqui, já que ele tá funcionando, a gente pode desmontar. Lembrando que desmontar o notebook não faz você perder garantia, tá? A fabricante permite, claro que você não vai, tem que tomar cuidado para não danificar o Note, mas você pode desmontar numa boa. Vamos fazer essa desmontagem então, vou tirar a carcaça e eu já volto para mostrar como é que é a parte interna dele. Para fazer a desmontagem eu vou utilizar essa parafusadeira elétrica, que muita gente pede, então os links estão aí na descrição caso você queira também, tá? Beleza, tirei os parafusos, agora eu vou utilizar uma palhetinha dessas de plástico, né? Pode ser um cartão de crédito também, só para ir destrancando, né? Tirando as travinhas dessa tampa. Vou tentar achar alguma brecha aqui para colocar esse plastiquinho por dentro e empurrando a tampa para fora. Ó, aqui ó, já achei uma brecha, tá? Então a gente vem aqui com essa fitinha e vai meio que só tentando destravar o notebook, que a tampa meio que vai saindo de forma automática, ó. Bem fácil você fazer isso. Isso aqui dá para comprar na Amazon também, se quiser, mas um cartão de crédito ou alguma peça de plástico fina daria conta. Só não vai usar peça de metal aqui, senão você vai danificar a carcaça do Note, né? E beleza, o notebook já está destravado, consegui aqui tirar a tampa, tá? Aos pouquinhos ela vai saindo. Temos aqui a parte de dentro e temos aqui a parte interna desse notebook que, cara, é um pouco estranha a parte interna, porque olha o tamanho da placa-mãe desse notebook, né? A placa-mãe dele é basicamente só isso aqui, ó. É só isso aqui, essa parte aqui tá completamente vazia. Temos aqui uma bateria, né? E aqui alguns adesivos para proteção e tudo mais. E é o seguinte, antes de começarmos a mexer na parte interna de qualquer notebook, pessoal, a primeira coisa que a gente faz é identificar qual que é o cabo da bateria, que no caso é esse aqui. A gente vai tirar esse adesivo só para poder ter acesso aqui à parte interna, ó. Deixar esse adesivo separado. Tá vendo que a bateria tá plugada nesse cabinho branco? A primeira coisa que a gente faz é retirar esse cabinho branco, tá? Só vem aqui, puxar esse cabinho para trás. Por quê? Para o notebook não ligar conforme a gente mexe aqui internamente, tem menos chances, né, de dar problema. Depois a gente conecta esse cabinho branco de volta. Então tem vários adesivos atrapalhando aqui, ó, mas desconecta a bateria antes de fazer o upgrade externo. Opa, aparentemente a bateria desse notebook veio solta aqui para mim. Ou ela não é presa? Caramba, aparentemente a bateria aqui do Aspire, ela não é presa, ela não é parafusada aqui, aparentemente. Ou teve um erro de montagem, hein? Eu acho que teve erro de montagem, cara. Eu acho que essa bateria aqui era pra estar presa aqui dentro, porque ela não é para ficar solta dessa forma aqui. Eu acho que faltou parafuso aqui, ó, nessas duas partes. Não sei, né, se é isso mesmo, mas dificilmente a bateria de notebook vem solta dessa forma aqui. Não sei se foi algum erro de montagem. Dá pra usar ela assim, tipo, não é um grande problema não. Mas normalmente as baterias vêm presas nos notebooks e não soltas dessa forma. Não sei se é uma característica aqui do Aspire, mas essa bateria tá solta, ó. Você consegue puxar ela para fora se você quiser. Vou manter dessa forma, depois eu fecho a tampa e chacoalhando eu vejo se a bateria tá solta. De repente ele é assim mesmo e fechando a tampa ele já deixa a bateria no lugar, né? Mas estranho a bateria não ter aqui os parafusos para prender ela. Agora vamos pro que interessa, né? Olhando aqui agora a placa-mãe desse notebook, a gente já consegue reparar algumas coisas. A primeira coisa é que ele tem um slot para memória RAM que ele já veio ocupado, ó. Se a gente vier aqui destravar, a gente consegue tirar a memória RAM que veio aqui originalmente. Inclusive, a memória RAM que veio,
é uma memória RAM da Adata. A Adata costuma vir, né, dentro de notebooks, é uma excelente marca aí de RAM. É uma memória RAM aqui de 4 GB DDR4 de 3200 MHz. E pode ver que só tem uma memória. Por quê? A outra memória que esse cara tem é soldada. Então esse notebook ele tem 4 GB de RAM soldados, DDR4, e ele veio com mais 4 por fora. Então no total nós temos aqui 8 GB em Dual Channel rodando a 3200 MHz e DDR4. Você pode trocar esse segundo pente por um pente maior se você quiser, de até 16 GB, somando 16 GB do pente que você colocar, mais 4 GB que estão soldados dentro da placa-mãe. Ele fecha o Dual Channel também, mesmo usando pentes de tamanhos diferentes, mas ele vai fechar o Dual Channel Flex Mode, né? Que é pior do que o Dual Channel normal, mas é melhor do que você usar só um pente de RAM. Então ele fecha o Dual Channel mais assimétrico, né? Usando um pente de até 16 mais os 4 GB soldados. Já de SSD, então o upgrade de RAM dá para fazer, no máximo 20 GB, né? E de SSD nós temos aqui o slot, que já veio ocupado com o SSD deles. É um SSD de 256 GB também da própria Adata, vocês estão vendo aí. Esse SSD fica na vertical. E aqui você poderia trocar esse SSD por outro, né? Sei lá, se quer um SSD com mais capacidade, com 1 TB, 2 TB, você pode tirar esse SSD e colocar outro. É só desparafusar ele aqui, ó. Posso até fazer aqui rapidão para vocês. Vem aqui, desparafusa esse SSD original. Lembrando que esse notebook, como ele é Ryzen de 5ª geração, né? O SSD que ele suporta é apenas Gen 3, esses caras não suportam Gen 4. E tá aqui, ó. Esse é o SSD original que já vem nele, SSD da Adata também. Deve ser um SSD básico, tá? De velocidades básicas também. Mas se você quiser trocar, você vai ter que tirar ele para colocar outro. E pelo que eu tô vendo aqui, você não tem um outro slot de SSD, tá? Tipo, ele tem muito espaço vazio nessa parte aqui, mas aqui você não conseguiria colocar um outro slot de SSD M2. Ele só tem esse slot para M2 NVMe. Agora uma curiosidade minha é o seguinte, tá? Beleza, memória RAM tá aqui, SSD tá aqui, mas lembra que eu falei que ele vem com uma baia para HD? Onde será que eu posso colocar essa baia? Porque essa entrada da HD fica aqui embaixo, tá vendo? A entrada para HD fica aqui embaixo. Mas onde que ficaria esse HD? Que eu não tô conseguindo identificar, né? Onde que ficaria esse HD de 2.5 polegadas? Porque deixa eu simular para vocês como é que seria. Ó, esse aqui é um exemplo de SSD de 2.5 polegadas, tá? A gente iria pegar ele aqui, encaixar nesse suportezinho que veio. A gente iria parafusar, não vou parafusar agora. E com esse cabinho que veio no Aspire, né? Esse cabinho que já veio na embalagem, você só iria plugar o cabo aqui no SSD, beleza? E a outra ponta você teria que conectar na placa-mãe, mas você teria que conectar nessa entradinha aqui, ó. Minto, não é nessa entradinha aqui não. Eu achei que o SSD iria entrar nessa entradinha aqui, e aí eu pensei, pô, mas onde que ele ia encaixar, né? Ele não tem espaço aqui. Mas não, se vocês separarem bem, embaixo da placa Wi-Fi, a gente tem um conectorzinho bem pequenininho, ó. Vou até ligar a lanterninha aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas tem um conector bem pequenininho embaixo da placa Wi-Fi. Se a gente ver aqui, a gente consegue até levantar essa pecinha branca aqui, ó. Isso aqui é o conector do SSD ou do HD que você vai colocar de 2.5 polegadas. E aí, para colocar, a gente vai colocar ele aqui, ó. Eu tava dando uma fuçada, é assim que faz, ó. Você encaixa ele aqui, na realidade desse lado aqui. Ele meio que encaixa aqui de forma automática, tá? Você vai usar os parafusos que veio para prender esse SSD aqui. E aí, sim, você vai vir com esse cabo, vai plugar nessa entradinha que tem para ele. Só tá meio difícil de manusear. Acho que vai ser mais fácil a gente conseguir vir aqui, ó, desconectar, desparafusar, né? A placa Wi-Fi. Só tirar ela rapidinho, só pra gente conseguir ter acesso à entradinha que tá embaixo dela. Então tira essa parte do Wi-Fi aqui, ó, que aí a gente consegue ver com mais clareza, né? Que tem aqui o conector e a gente consegue mexer nele com mais facilidade, ó. Ah, agora sim, ó, já era. Plugado, aí você pode vir aqui agora, conectar a placa Wi-Fi de volta. Parafusa, né? A placa Wi-Fi de volta aqui também. E aí agora, teoricamente, é só a gente parafusar o SSD aqui. Inclusive, eu falei que não ia fazer, mas vamos fazer, né? Já vamos deixar ele meio que pronto com esse upgrade, que isso não vai fazer diferença de performance no final das contas. Então vamos já deixar ele preso aqui no Note. Agora sim, agora estamos aqui com o SSD instalado, parafusadinho, ele tá preso, diferente da bateria que continua solta, né? Mas agora sim ele tá completo. No começo eu tava achando a placa meio estranha, porque aqui tinha muito espaço vazio. Agora com essa parte preenchida pela SSD, aí faz um pouco mais sentido. Agora a única parte que ficou vazia é mais esse lado aqui, mas tudo bem. Essa é a parte interna, então, do Acer Aspire 5, tá? Com apenas um slot para RAM, SSD e o SSD SATA também. Pelo menos você consegue utilizar 2 SSDs, mesmo que um deles seja o SATA, né? Aqui em vez de SSD, se quiser economizar mais, dá para colocar um HD. Apesar de que eu não recomendo, hoje em dia SSD é bem baratinho, você compra quase que no mesmo preço de um HD. E só para finalizar, temos aqui a bateria até que grande, 50 watts-hora, na realidade 48 watts-hora, tá? Com a bateria ok, padrão de notebooks
desse mesmo tamanho, né? Aqui é o sistema de dissipação de calor que a gente tá vendo que é bem simples, tá? Não sei se esse notebook esquenta ou não, mas aqui fica o processador, ó, e é simplesmente 2 heat pipes jogando pro sistema de exaustor aqui, né? De ventilação. Então não é um sistema complexo como o notebook gamer, mas como é um notebook que é ultra fino, provavelmente ele não esquenta tanto também. E antes da gente finalizar, não se esquecer, né? A gente tinha desconectado o cabo da bateria, vamos conectar ele de volta aqui. Esse adesivinho que a gente tirou, né? Ele ficava aqui em cima do cabo de bateria, vamos colocar aqui de volta. A bateria vai deixar solta mesmo, porque eu não tenho como prender ela, né? Ele não veio com os parafusos aqui. Vamos prender a carcaça e ver se a bateria fica solta mesmo assim. Eu acho que deve ser parte do projeto, né? Ele deve ser já pensado em ser assim. Então, eu vou só parafusar e eu já volto com o notebook parafusadinho e montado para vocês. E bom, pessoal, seguinte, terminei já de montar aqui o Acer Aspire 5, né? Agora é o seguinte, eu falei que ele veio com Linux, né? Eu preciso formatar ele e botar o Windows pra gente poder fazer alguns testes, ver se esse processador é forte, se ele dá conta de algumas coisas, né? Tentar rodar um joguinho ou outro. Então é o seguinte, eu vou formatar ele e eu volto quando ele estiver prontinho pra mostrar como é que é ele funcionando já, entrar no software da Acer, né? Ver quais são as especificações e tudo mais e até testar um jogo tipo um CSGO no final do vídeo, fechou? Então, eu já volto quando o notebook estiver pronto e não se esquece, hein? Se você não deixou o gostei até agora, eu acho que é uma boa hora de você deixar o seu gostei aí, que a gente já mostrou bastante conteúdo aqui no unboxing do notebook, ainda vai ter o review, mas calma lá que faltam os últimos testes. E bom, pessoal, é o seguinte, o Acer Aspire 5 agora já está pronto, tá? Já formatei, botei o Windows 11 nele, atualizei os drivers e tudo mais. Vale a pena citar uma informação que é o seguinte, tá? Se você for comprar esse Aspire 5 na versão Linux, que foi como eu comprei, você vai ter que formatar para o Windows. Uma única observação é que durante a formatação o Wi-Fi dele não vai funcionar, porque o driver não vem instalado de fábrica, né? Então você vai precisar de algum cabo de rede, um cabo RJ45, para plugar esse notebook no seu modem, no seu roteador via cabo para fazer a formatação, e assim que você formatar o Windows, ele baixa o driver de forma automática, aí o Wi-Fi volta a funcionar. Mas apenas uma observação aí, porque se por acaso você não tem um cabo de rede na tua casa, pode ser que você não consiga formatar ele pela falta de internet. Mas é o seguinte, já estamos aqui com o notebook, ó, já está formatadinho, temos algumas informações para passar para vocês com relação à performance e também sobre a tela dele. Vamos fazer aquele nosso processo padrão, né? Vamos entrar aqui no gerenciador de tarefas para olhar as especificações e comentar um pouquinho. Vamos começar pelo processador. Como a gente tinha falado, esse Aspire utiliza o Ryzen 7 5700U, tá legal? É um processador de quinta geração dos Ryzens. É um processador muito forte para essa faixa de preço, né? É um processador aqui, ó, de 8 núcleos, 16 threads, como vocês estão vendo. Eu fiz alguns testes nesse processador e, ó, vamos começar mostrando o teste no Cinebench, que é um software de benchmark, né? Que a gente costuma comparar os nossos notebooks. E ó, os resultados do Cinebench foram o seguinte: em multicore, que é o resultado utilizando todos os núcleos ao mesmo tempo, né? Esse resultado multicore reflete mais em tarefas do seu dia a dia, softwares de produtividade normalmente se beneficiam do multicore. Ele pegou 8.148 pontos, o que é uma pontuação bem legal, principalmente pela faixa de preço que ele trabalha, porque só para vocês terem uma noção, esse aqui é o Asus VivoBook S14X OLED, ele custa seus R$6.000 mais ou menos, ele tem um i7 12700H, limitado, porque é um notebook ultra fino, só que esse cara pega cerca de 8.700 pontos no multicore, então não é muito mais do que o Aspire pegou. O Aspire no multicore tá bem forte, principalmente falando da faixa de preço dele, considerando que é um 5700U, né? Os processadores final U costumam ser processadores voltados para economia de energia, então a pontuação multicore tá muito boa. Já o single core foi um pouco baixo, 1260 realmente, entre todos os notebooks que a gente já testou por aqui, realmente é a pontuação mais baixa, mas vale a pena lembrar também que ele é o notebook mais em conta também, o mais barato, né, que já passou por aqui, então tudo bem. Em single core normalmente vai impactar performances de jogos, normalmente se beneficiam mais single core, e tarefas mais específicas que utilizam apenas um núcleo. A maioria das tarefas hoje vão utilizar o multicore, e o multicore ele tá bem interessante. Eu cheguei a fazer alguns testes, tá? Edição de vídeo, também cheguei a mexer um pouco no Photoshop, e é o seguinte, esse notebook ele vai conseguir dar conta de uma edição de vídeo básica, tá? Desde que você não faça muitas layers, não faça muitos tratamentos ali, e também dá conta de um Photoshop ali, de uma edição. Cheguei a fazer uma thumb, ele dá conta, fica meio travado de vez em quando, tá? Deve ser pela falta de uma placa de vídeo dedicada, como esse cara não tem uma placa de vídeo dedicada, tanto para edição de vídeo quanto para trabalhos gráficos, né? Você vai sentir umas travadas ou outra, mas para trampo inicial dá de boa. Para estudantes, por exemplo,
tá tranquilo. Claro que não é um notebook referência de performance para você fazer esse tipo de coisa, mas ele até que dá conta. Provavelmente vai dar conta também de software de arquitetura. Para programação esse cara vai ser excelente, né? Esse processador aí vai conseguir rodar aí os teus softwares de programação numa boa. Agora, coisas pesadas, tipo edição de vídeo, edição de foto, Photoshop, Illustrator, ele dá conta do básico, tá? Chegando uma etapa mais intermediária, aí é bom procurar um notebook que já tem uma placa de vídeo dedicada. Até porque, se a gente voltar aqui no gerenciador, a gente falou sobre o processador, vale a pena lembrar que esse notebook tem apenas 8 GB de memória RAM, e no caso dos Ryzen, esses 8 GB de memória RAM, eles são compartilhados com a placa de vídeo integrada dos Ryzen. Então pode ver que ele tá aqui, ó, 7.4 GB, né? Porque 512 megas estão dedicadas a placa de vídeo integrada desse notebook, e ela puxa até mais se você for jogar, né? É variável essa taxa, então ele pode puxar mais memória RAM. Então o fato de vir só com 8 GB pode ter limitado a performance em alguns casos. A gente vai testar ele agora dessa forma, com apenas 8 GB, mas ainda nesse vídeo a gente bota mais um pente de 8 para totalizar 12 GB, né? 4 GB soldados, mais esse pente de 8, vai somar 12 GB, o que já vai dar uma folga melhor para jogos e também para software de produtividade, mas originalmente ele vem com 8 apenas, como vocês viram lá na desmontagem. Esse SSD a mais aqui é o que a gente colocou lá no SATA, então não é o original dele. Já esse é o SSD original da ADATA de 256, também testei ele e é um SSD básico, tá? Pegou 2.432 de leitura, 1.338 de gravação, velocidades base, tá? Não são velocidades rápidas, mas assim, é muito melhor, infinitamente melhor do que HD. Não sei se hoje em dia ainda é vendido notebooks com HD, mas mano, nem se compara. A HD aqui é tipo, sem brincadeira, deve ser uns 100 vezes pior do que esse SSD, mesmo ele sendo básico, tá? Vale a pena lembrar também que esse notebook não suporta Gen 4, o SSD nele é somente Gen 3, então no máximo que você vai chegar aqui de leitura e gravação é 13.500 para 2, então você não vai conseguir subir muito mais do que isso também. O único ponto é o tamanho, né? 256, 256 GB pode ser pouco para você. Eu instalei o Windows só nele aqui, ó. Se a gente pegar aqui o espaço que já ocupou, ó, já ocupou mais ou menos uns 50 GB só com Windows e alguns softwares, tá? Os meus jogos estão todos em um SSD externo, que é esse Kodak, que eu pluguei por fora, já que ele tem um USB-C, mas sabe que pode ser que 256 não consiga comportar todos os seus arquivos, a não ser que você faça igual eu e utilize SSDs externos, que é uma boa salvação para quem tem pouco armazenamento. Continuando aqui, placa Wi-Fi dele é essa Wi-Fi da MediaTek, não é aquele AX201 que a gente costuma ver. Acho que é por isso, inclusive, quando a gente formata esse notebook, a placa de rede não funciona de primeira, porque é uma placa de rede que não é da Intel especificamente, né? É esse MT7921, mas já é Wi-Fi 6, tá legal? Hoje em dia ainda tem notebooks vendidos com Wi-Fi 5, né? Estamos na geração 6, então que bom que aqui temos o Wi-Fi 6 também, que tem mais qualidade. Inclusive, estou conectado aqui numa Wi-Fi de sexta geração. E por último, temos a placa de vídeo, que é a AMD Radeon Graphics, tá legal? É uma placa de vídeo, a Vega, na realidade, né? A Vega 8. Aqui ele diz que, ó, ele vai ter 512 GB aliás, 512 megas de memória, né? De VRAM, mas ele consegue puxar até 4 GB de VRAM, teoricamente. Aí seria a VRAM compartilhada, né? E não tem como configurar essa questão de VRAM. Tem alguns notebooks que, na BIOS, você consegue alocar uma quantidade determinada para a placa de vídeo integrada. Aqui não, vai ser tudo meio que no automático, mas no máximo ele vai chegar a 4 GB aqui de VRAM. Beleza, exploramos basicamente tudo, só faltou falar de uma coisinha que é o grande diferencial do Aspire 5, né? Que é isso aqui, ó, falar um pouquinho sobre a tela dele, tá legal? Eu tô duplicando a tela para poder mostrar para vocês através de uma placa de captura, mas se a gente pegar a tela desse notebook aqui, ó, o vídeo interno, vocês vão ver algumas coisas. Primeiro, é uma tela Full HD, legal, 60 Hz apenas, tá? Não tem uma taxa de atualização muito alta, mas principalmente é uma tela IPS. Não é uma tela 100% sRGB, é uma tela IPS básica, tá? Padrão 45% NTSC, 250 nits de brilho, mas cara, só por ser IPS já deixa esse notebook muito na frente dos seus concorrentes, principalmente do iPad 3, que tem uma tela TN ainda. A tela TN é muito inferior. Vocês devem estar vendo alguns trechos que a tela desse notebook é bem bonita, tá? Para essa faixa de preço, eu recomendo 100% você vir nesse Aspire 5 por conta dessa tela. Essa tela dele ser IPS é bem mais vantagem do que você ir no iPad 3 com uma tela TN, tá? De performance, de resto, eles podem até empatar, mas de tela esse cara ganha. Eu sei que algumas pessoas vão perguntar sobre o som desse notebook. Eu testei também, tá? No review eu falo mais, só que o som eu achei bem legal. A edição pode até deixar de fundo aí o som dele tocando. É um som até que bem encorpado, som bem alto. É um som de notebook, não se espera muito, mas é um som melhor do que até alguns notebooks gamers de entrada, tá? Eu até que gostei do som dele, de novo, sabendo do preço que ele custa. E
E por último, acho que dá para falar sobre a webcam. Quem vai utilizar esse notebook aqui, de repente, para poder participar de reuniões, é uma webcam simples, uma webcam HD apenas, mas até que tem boa qualidade, né? Não é aquela webcam estourada. Existem alguns notebooks que a webcam é simplesmente estourada, não tem nada de qualidade, a webcam dele é até que beleza. Só faltou uma travinha aqui, né? Para caso você quisesse um pouquinho mais de privacidade. Mas enfim, pessoal, esse aqui é o vídeo de unboxing e assim, a gente vai testar mais coisas, a gente vai testar jogos nesse cara também para sair no vídeo de review dele. Esse aqui é apenas nossas primeiras impressões, mas tá faltando a gente testar um joguinho, né? Porque esse Aspire 5 também é uma boa recomendação para caso você queira jogar alguns jogos mais leves em um notebook que não é gamer, porque teoricamente essa Vega 8 vai conseguir rodar bem alguns jogos. Então, vamos lá, vamos abrir aqui o CS. Eu não tenho ainda o CS2, apesar de que algumas pessoas já estão recebendo, né? Agora tem um novo CS, eu ainda não recebi a chave, mas vamos ver como é que ele rodaria aqui o CSGO, só para vocês terem uma noção. E é o seguinte, pessoal, já estamos aqui com o CSGO aberto, deixei expectando algum aleatório aqui no mata-mata, mas ó, estamos na resolução Full HD, beleza? Dá para diminuir até a resolução, muita gente faz isso, né? Olhando aqui as configurações gráficas, deixei tudo no baixo, beleza? Só deixei ativado as coisas que ajudam realmente a ter mais performance, mas de resto tudo no baixo, porque estamos falando de um notebook que não é gamer, né? E vocês vão reparar que a taxa de frames aqui, a média, vai ficar nos seus 80 FPS mais ou menos, ó, de 80 agora tá 90 FPS, né? Lembrando que a gente tá rodando uma placa de vídeo integrada na tela aqui do próprio notebook, então dá para jogar aqui numa taxa de frames bem aceitável. A gente testou, por exemplo, o VivoBook S14X OLED, que ele até batia 90 FPS de vez em quando, mas ele caía muito para 50 do nada, né? Então a Iris Xe era muito mais instável. Pode ver que no frame time desse jogo a linha tá retinha, porque o jogo tá bem estável. Isso porque nós só estamos com 8 GB de memória RAM. Eu imagino que talvez, se a gente colocar mais um pente de RAM, essa performance melhora um pouco. Ou talvez não também, a gente pode testar já, mas vocês estão vendo que a performance tá bem legal. É completamente jogável essa taxa de frames aí, pelo menos nesse CS, no CSGO, né? Tem que ver se o CS2 que tá sendo lançado aí, se ele vai ficar mais leve ou mais pesado que o CSGO. Eu chuto que o CS2 vai ficar mais leve, tipo Valorant mais ou menos. E sobre os dados aqui, pra gente analisar, não tem muita coisa, né? A temperatura tá de boa, esse notebook não vai esquentar porque ele não é um gamer, então pode ver que ele tá batendo 74 graus no processador, clock tá até um pouco baixo, 3 MHz ali, o consumo, né, do processador tá nos seus 25 watts, aí placa de vídeo tá nos seus 70 graus, inclusive ele utiliza sensores diferentes para placa de vídeo e processador, tá batendo clock de 1900 MHz. E parece que a VRAM compartilhada ali tá meio bugada, né? Tá fixada ali no 0.2 GB, mas beleza. A placa de vídeo não tem consumo, né? Porque ela faz parte do processador, tudo consome basicamente a mesma coisa. Mas tá aí, performance bem interessante, melhor do que a placa de vídeo da Intel. Então se você tá em dúvida em pegar o Aspire 5 com Ryzen ou Aspire 5 com Intel, vai no Ryzen, porque a Vega, vocês estão vendo aí que a performance é bem melhor do que a gente mostrou na Iris Xe do VivoBook, por exemplo, S14X OLED. Então beleza, estamos rodando aqui o CS, só que nós só estamos com 8 GB de memória RAM. Vamos desmontar esse notebook e botar mais 8 GB, quer dizer, tirar um pente de 4 e botar um pente de 8 para totalizar 12 GB no total e ver se essa performance melhora um pouquinho. Talvez não melhore tanto, tá? Porque a performance já tá boa, mas vamos fazer o teste. De repente a gente consegue uma performance um pouquinho melhor aí. Seguinte, pessoal, estamos agora já com 12 GB de RAM, né? Com 4 soldados mais 8 GB que eu botei da Fury Impact, né? Que é a memória DDR4 que eu costumo utilizar por ser uma das melhores custo-benefício. E como vocês estão vendo, a performance não mudou basicamente nada. Se melhorou pouca coisa, porque provavelmente aqui no CS ele não estava pedindo mais do que 8 GB de RAM. E ele já estava em Dual Channel, né? Então ele já estava se beneficiando da vantagem do Dual Channel. Então a gente não teve uma performance muito grande maior que não. Talvez, esteja uns 10, de 5 a 10 FPS maior em alguns casos, mas você vai ficar basicamente no mesmo patamar aqui. Só que eu recomendo altamente que quando você puder, se você for comprar esse modelo, né? Que você pense em colocar mais memória RAM, não é nem só para jogar, porque pode ser que não melhore aqui a performance, mas até na hora de você trabalhar, tiver com muitas abas abertas, né? Software de produtividade, mais RAM pode dar uma aliviada. Mas para jogo, a boa notícia é que a forma como ele vem, pelo menos aqui no CS, ele já estava rodando redondinho. E claro que deve ter jogo que 8 GB de RAM é pouco, então isso vai variar de jogo para jogo, mas se você queria jogar CS, 8 GB já estava bom, os originais no caso, né? E
bom, pessoal, no final das contas, esse aqui então é o Acer Aspire 5, é basicamente aquilo que a gente já estava esperando, né? Sinceramente, nessa faixa de preço não tem nada aqui nele que tenha me decepcionado. Talvez eu tenha achado só as bordas aqui da tela um pouquinho grossas, né? Mas isso é meio que característica de seus concorrentes. E achei estranho a bateria vir solta ali no unboxing, não sei se isso é um problema do modelo que eu recebi ou se é uma característica. Eu balancei aqui, a bateria não tá solta, tá? Então ela não fica sambando aqui dentro, mas não sei, eu acho estranho a bateria ali ter vindo solta, mas também não é uma grande crítica, porque provavelmente a carcaça deve segurar ela ali numa boa. Talvez com ponto negativo eu possa apontar que ter 4 GB de memória RAM soldada é complicado, tipo, seria melhor se fosse 8 GB soldados, né, porque você tendo só 4 GB você fica muito limitado com relação aos upgrades, mas assim, eu tô tentando achar defeitos, porque se a gente olha concorrentes na mesma faixa de preço, não tenho que criticar, só tem elogios, que no caso o grande elogio vai para a tela dele, uma tela IPS, que se fosse um IdeaPad 3 aqui, se eu fizesse, opa, quase caiu, se eu fizesse assim, vocês estariam vendo uma tela totalmente cinza, né, no caso de uma tela IPS, você tem um ângulo de visão muito melhor, uma fidelidade de cores ali muito mais agradável do que o TN, sem contar o fato que eu amei o design e a construção desse notebook, né, ele é de metal aqui em cima, isso traz uma sensação ao toque mais rebuscada, achei o notebook bem fininho e gostei muito da cor também. É um notebook muito bonito. A gente ainda tem muita coisa para testar nesse notebook, né? Testar mais jogos, testar mais software de produtividade, botar pro VAP e passar a semana testando ele. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar esses próximos conteúdos. Comenta aí o que vocês acharam desse notebook e outra coisa, se você quer comprar ele, não deixe de participar dos nossos grupos de promoções, os links estão aqui na descrição para você poder pegar ele no precinho. O ideal é você conseguir encontrar ele abaixo de R$3.000 e vira e mexe ele aparece em promoções nessa faixa de preço, fechou? Mas é isso, pessoal, esse vídeo ficou gigantesco porque a gente me empolguei demais, né, falando desse notebook. Não se esquece de deixar seu gostei e vejo vocês no próximo, então. Até mais. Valeu.